O meu histórico é bem aquele clássico da década de 90 de quem conseguiu ter a oportunidade de crescer com um computador. Eu queria fazer alguma coisa de astronomia, alguma coisa assim, mas o computador eu já gostava. Ele filmava o filhinho dele dando cambalhota, e aí ele anotava, porque é toda aquela animação, tá codada em assembly. Nunca gostei de futebol, não gostava de esporte coletivo, faltava em todas as aulas de educação física. Aí o meu irmão virou e falou assim, Paulo, então vou montar uma escola. Acho que isso é fundamental pra qualquer carreira. Você precisa aparecer, você precisa dar bom dia pras pessoas, você precisa conversar com o cachorro. Eu investi 20 mil reais e o meu irmão 10 mil pra gente comprar os computadores e alugar a sala. Era todo o dinheiro que a gente tinha juntado. Olá, amantes da tecnologia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que tenta te dar aquele upzinho na barra de experiência. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E eu sou Paulo Silveira. E estamos recebendo Paulo Silveira, Paulo da Lura. Você já perdeu seu sobrenome, né? Paulo da Lura, né? Pois é, colocam assim também. Exatamente. Então estamos recebendo o Paulo aqui para aquele episódio que você já está acostumado. A gente vai perguntar para ele trajetória, experiências e tudo mais. E antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por ter feito o convite para participar do Hipster.tech. Foi o Hipster.tech, né? Isso mesmo. Já tá o link aqui na descrição para quem não sabe. Sim. Que o Guanabara esteve no podcast. Falamos sobre negócios e educação. Exato, fez muito barulho. Que bom, fico feliz. E eu queria começar fazendo duas coisas. Primeiro, fazer o que todo mundo faz, que é o que você faz hoje? Quem é Paulo hoje? Você me soprou essa pergunta, né? E eu fiquei pensando, é sempre complexo. Eu tento me colocar como pai e professor, mas o meu trabalho, eu sou o líder do grupo, né? Eu sou CEO da Lura, que hoje em dia também tem uma faculdade, a FIAP, que é muito conhecida em São Paulo, e tem também a PM3 de produto e negócios digitais. Então, eu sou um dos principais líderes da empresa e o trabalho é realmente tentar alinhar e levar as pessoas para uma direção. E como é uma escola, uma faculdade, tem muito com comunidade. Sim. A Kaelo ainda existe? Ainda tá no... A Kaelo, tá num limbo? Subiu no telhado? A Kaelo tá num limbo como você, que foi de onde você conheceu, onde a gente se conheceu. Então, com a pandemia, o ensino presencial teve um impacto muito forte. Sim. Então, ela tá guardada, mas a gente tem algumas novidades aí que ainda não consigo trazer. Sob a ajuda de aparelhos. Mas tá passando bem. Tá passando bem. Você a Deus. E a outra coisa que eu queria fazer era justamente isso que você acabou de puxar. Tem gente falando assim, primeira coisa, quando eu almocei contigo em São Paulo, em dezembro, agora do ano passado, meu Deus, por que você tá com o Paulo? Vocês não são concorrentes? Ou a Lura tá comprando o curso em vídeo? E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Já tá fechado o contrato. Já tá? Eu não sabia. Estamos no NDA, né? A gente tava conversando sobre isso há pouco tempo atrás, alguns segundos atrás. Por que as pessoas fazem isso, Paulo? É curioso, eu acho que as pessoas têm uma tendência de querer ver briga e treta na internet. Vamos fazer uma queda de braço aqui de vocês dois? Pois é. Vai ser maneiro, tipo, pois é. Eu perco, eu perdi. Eu acho que não, mas eu não vou ser bambam. Mas as pessoas buscam um pouco isso, não é? De querer ver o conflito, e também elas não entendem que negócios, especialmente, eu digo educação, saúde, são mecanismos onde não há um único vencedor. Nem faz sentido. Imagina existir uma única escola, uma única faculdade. Que é terrível para cabeça, para como a gente cria comunidades e diferentes formas de pensar, ou de que conteúdo, como a gente quer, né, ativar o espírito crítico de cada pessoa. Seria péssimo, né? Todo mundo seguindo uma única imagem ali, único cátedra ali. Então, seria péssimo. E essa proximidade de escolas, faculdades, mesmo de empresas, né? Até banco... Os donos do banco almoçam juntos, e ali sim a concorrência tira um do outro, quase isso. Então a gente tem que estar próximo, porque somos professores e professoras. Não tem muito segredo. Você retroalimenta do mercado, né? Tipo, você tem que estar conectado com as pessoas, não tem? E uma coisa que pouca gente sabe, eu falei lá no teu podcast quando a gente foi, que a gente já se conhece há muito tempo e a gente já gravou junto, né, Paulo? Exatamente. O Guanabara é um dos pioneiros do podcast de tecnologia no Brasil. Se não, eu não tomo o risco de falar o pioneiro, porque sempre tem alguém antes, não tem? O Gui Leite foi um dos que tinha um podcast só sobre Apple. Eu comecei inspirado no Gui Leite, e anos depois eu percebi que o Alexandre e o Dave também começaram. Bia Kunze, Gui Leite, é uma galera... A Bia Kunze ainda tá nativa. O Gui Leite acho que já não grava há muito tempo.
Foi o início de podcast mesmo, cara. Mesmo. E aí, como era muito nichado o seu podcast, e ainda não tinha... Eu não sabia nem como acessar aquilo, não é? Uhum. Então eu ia dar play no browser, no navegador, e se eu desse Alt-Tab ia parar. Tinha como eu escutar no iPod, por isso que... Porque o podcast veio do iPod. Uhum. O iPod tinha lá o assinado feed e tal. E eu tinha um podcast de tecnologia. Não era nem... porque o projeto nem deu tanto... Cara, a gente chegou a ter 80 mil downloads. Sério? Quando tava no auge mesmo, era 80 mil downloads. Numa época... Hoje 80 mil é nada, né? Hoje 80 mil... o cara fez a dancinha ali, 250 mil. 80 mil num conteúdo educacional, pra mim a vitória é gigante, cara. Ainda bem que você parou, senão o Hipsters não era o primeiro lugar no Spotify. Nada. E o mais legal... E aí só trazendo o negócio. Eu gravava de um jeito mambembe, mas mambembe assim... Peguei aquele fone de ouvido da Microsoft, o não sei o que, 1000. Gravava com meu irmão do meu lado, a gente cada um com um headset. Fiz o Cauê comprar um headset também pra poder gravar com a gente. Todo mundo gravava, tinha que comprar um headset... E eu gravava assim. Depois eu comecei a melhorar. A gente conseguiu, num jeito que a gente não vai falar aqui, eu consegui uma mesa de som. E aí, na mesa de som, eu consegui ir para eventos, gravar podcast com as pessoas. Uma vez eu cheguei num evento no Rio de Janeiro, a Adriana, um beijão pra Adriana. A Adriana também podia vir aqui, hein? Vamos marcar. Adriana, gente boníssima. Ela tinha um evento chamado EdTed. E aí alguém chegou pra mim, não me lembro quem foi, falou assim, cara, tem 2 meninos ali que eles têm uma escola muito maneira, uma ideia muito, assim, tipo, jovem, mente legal, que é a Kaelon. Então, estão 2 irmãos ali, o Paulo e o Guilherme. Vamos conversar com eles. Aí eu sentei e gravei contigo, né? Foi isso mesmo. A gente gravou... eu não me lembro nem o assunto, mas eu lembro muito bem da Kaelon, que depois... Depois chegou no Rio de Janeiro. Acho que vocês estavam chegando ao Rio de Janeiro. Pode ser, então isso é 2008, 2007, alguma coisa assim. Isso. Vocês estavam chegando ao Rio de Janeiro, aí vocês tinham o stand pra fazer a propaganda lá pra galera do Rio de Janeiro. Era isso. E aí eu gravei, eu não lembro se eu gravei no seu stand. Não foi. A gente gravou perto de uma escada ali, tinha um lugarzinho, e vocês sentaram ali e gravamos uma entrevista em 2007, cara. Olha isso. Exato. E corta pra hoje a Alura... arrebentando, meus parabéns, de verdade. E corta cara. também o banquinho lá gravando pro estúdio aqui que a gente tá também. É que as pessoas olham, quando eu vi quando você chegou aqui, a gente tava gravando um outro episódio, você foi ali, tirou uma foto e tal, mas você tem plena noção porque você tava nos 2 momentos, né, Paulo? Então, assim, é uma lição que, cara, eu não vou cansar de repetir. Todo mundo quer coisa muito rápido hoje. O cara quer começar hoje e amanhã ele quer ter o melhor podcast do mundo. Ele quer começar hoje, comprou 2 microfones, uma mesa de madeira, uma televisão, e eu quero ser maior que o Flow. Enquanto o teu objetivo for bater alguém, tu não vai conseguir, cara. Eu acho muito difícil. Ainda mais nesse curto prazo. Eu acho que é a mesma coisa. Aqui no podcast que você traz o pessoal para falar de carreira, as pessoas estão querendo aquele resultado em 6 meses. Eu posso trabalhar nos Estados Unidos ganhando não sei quantos $1.000 por mês. A Alura não oferece em 6 meses uma... Então, o pessoal coloca esse tipo de propaganda, não é? É claro que existe gente que deu sorte em 4 anos de carreira, foi trabalhar... Sim. Sorte não, mas por vários motivos. Até difícil de mapear. A sorte tá aí também. Tem. Mas é difícil, né? Dizer o porquê. Agora, o processo clássico é que nem o Guanabara fazendo o sucesso e se tornando um professor melhor, um produtor de conteúdo melhor, um líder de comunidade melhor, desde 2007, quando ele estava lá, né? Já tinha bastante coisa, mas quando ele começou lá, aí quando começa curso em vídeo, aí passa quanto? 20 anos. 20 anos. Bravo. Então, se alguém quer ser tão bom quanto o Guanabara no que ele faz... Tá com 20 anos aí? Você precisa colocar. Talvez dê pra fazer em 16. Dá e aí você vence o Guanabara. Talvez. Mas em 1 ano... É como você querer ser um bom atleta, né? Você querer enfrentar o Popó em 3 meses de treinamento, por melhor que... Por mais fácil você seja. A pessoa tá batendo em gente há 20 anos. Não, mas a vida são 32 anos batendo em gente. E aí o cara falou assim, mas eu sou forte, eu sou alto e eu ganhei o BBB, porra. Ele é campeão de boxe, eu sou campeão do BBB. Então é campeão contra campeão, porra. O pessoal acha que... É tão triste, né? Eu sou meio inteligentinho de matemática, aprendo rápido as coisas, logo em 6 meses eu vou virar um gênio da programação. Eu vou abrir uma empresa de ensinar programação, pô. 6 meses e vou abrir, já vou fazer um lançamento aqui e já te saio dizendo aqui que basta você estudar, né? Só depende... Eu não sei se eu te contei quando se fosse eu...
Eu não sei se eu te contei quando a gente tava almoçando, mas eu acho que sim. Eu tenho um aluno que agora ele tá no 3º ano, ele é muito bom. Não vou falar o nome dele porque essa história meio denigre aquilo que ele não se tornou. Ele no 1º ano, eu dava aula de JavaScript pra ele. Aí ele, eu dava aula de JavaScript pra uma turma, então tem um ritmo. Ele já tava fazendo animação, ele já tava fazendo mini joguinho. Sempre tem um ou dois. E eu sempre incentivando, pô, que tal você fazer isso? Ó, esse boneco tá pulando, pô, bota gravidade nisso aí, faz ele cair mais rápido. Chegou um momento que ele me chamou, honestamente, Paulo, de coração. Ele falou assim, tá, 15 anos, 14, 15 anos ele. Agora eu já tô pronto. Eu já sei tudo que eu tinha que saber pra programação. O que eu faço agora? Eu falei, primeiro você tira essa tua ideia da cabeça. Porque quando você decide que você já sabe tudo, você não se bota disponível pra aprender mais nada. Você não sabe bosta nenhuma. Desculpa falar desse jeito. E aí ele virou outro menino. É um menino muito melhor. E ele entendeu essa parada. É uma coisa que a gente acabou de falar num podcast que a gente acabou de gravar aqui. Ele falou assim, faltou um... Como é que foi a palavra que você usou? Mentor. Faltou um mentor. E aí eu comecei a perceber que isso falta mentor para um monte de gente. Falta. Tanto que eu acho que o desafio que eu tenho, que você também tem, né? É sobre essa parte da gente mentorar. Por isso que eu acho que essa iniciativa de colocar no curso em vídeo também essas histórias faz muito sentido. Porque no online, no massificado, a educação fica muito complicada porque... Não tem esse calor de você poder falar, opa, olha, você tá indo bem nisso, agora toma aqui esse conteúdo a mais, já que você pode ir. E para quem tá um pouco para trás, olha, toma cuidado, né? Por mais que data science, inteligência artificial vai ajudar, esse mecanismo do humano, de eu poder chegar e falar pro Cauê, pro Guanabara, pro Kevin, falar, olha, você podia ir um pouco mais para cá, porque acho que você gostou disso. Sim. Põe a gravidade já que você gosta de joguinho. Ah, então agora eu já sei tudo, vamos passar por outra linguagem. Não. Você precisa entender como funciona a linguagem por trás e começar a entender mais profundidade. Então, realmente, é o professor como orientador de guiar por onde está. Porque conteúdo bom já tem muita coisa. Sim. Conteúdo bom talvez tenha média coisa. Conteúdo tem muita coisa. Sim. Conteúdo bom tá começando a melhorar no geral. Graças a Deus. Mas quais são... O que eu preciso? O que vai ser importante para mim, para minha carreira, para eu como profissional, para eu como satisfação? Tem uma parte que é sua, que você vai decidir, mas tem outra parte que precisa do professor com essa figura de mentor. Que é aquele que bate nas costas e fala, poxa, muito legal isso que você fez, hein? Olha, dá uma olhada também nisso aqui, que você vai ver que alguém já fez mais ou menos por aí. Aí eu sempre falo aquele negócio que quem é o professor que você mais lembra da sua vida? É o mais inteligente? É o mais de idade? Não. É aquele que sabia o nome do Guanabara e que apontava pra ele e falava assim, ô Guanabara, para de fazer o trabalho aí pro Ronaldinho. Ajuda ele, porque você precisa... Quem saber o nome da pessoa, saber de onde vem essa pessoa, quais as dificuldades, privilégios, não privilégios que ela teve, você consegue balizar. E é óbvio que no online, quando as coisas começam a ficar gigantes e viram views... Você corre muito risco dos alunos e das alunas virarem digital. Então a gente precisa trazer para o fórum, trazer para o debate, trazer para a comunicação, porque aqui a gente está fazendo broadcasting. O único espaço que as pessoas estão ouvindo a gente vai ser ali nos comentários do YouTube. É pouco. Então precisa mais para a gente orientar realmente o que falta. Essa orientação, essa... mentoria, é difícil colocar um nome. E você corre o risco de botar um nome que tá na modinha e virar piada. O coach, né? Que poderia ser um coach, né? Sei lá, tanto faz o nome. Pô, é difícil de especificar o que faz. Mas faz falta. Eu falo com o meu aluno, eu falo assim, eu sou coach. Eu chego aqui, eu te treino a ser um bom programador. Só que se eu usar o nome coach, vão me botar no mesmo bolo que uma galera aí que eu falei no último episódio, eu não vou citar o nome de novo. O complicador disso é que esse coach ou um bom, né? Quem tá lá no começo, é difícil ele ter acesso a essa pessoa que vai olhar ele individualmente e falar, cara, na tua carreira, agora tá faltando isso. Talvez essa troca de emprego que você tá vendo agora tem outros pontos aqui pra você apontar. Eu faço isso várias vezes, perfeito. Mas você tem que saber a história daquela pessoa e analisar o ponto de vista, aquela pessoa tá nessa situação, eu daria essa dica, que é uma coisa que quem tem uma base familiar, um pai, uma educação boa, isso vem dentro de casa, normalmente. Teu primeiro mentor é teu pai. Se ele for uma pessoa bem, ou depois você vai precisar buscar outros que estejam fora de outras áreas, né? E muitos dos jovens que a gente tem pego aqui na história, você vê que assim, caraca, tua vida foi um maior perrengue, porque faltou alguém pra te dizer, tipo, cara, olha só, isso aqui dá pra resolver assim, te acalma, não toma essa decisão agora, respira e depois você toma. Então, tipo assim,
E isso só o individual mesmo, né? Só você ouvindo aquela pessoa. Pode ser um patrão maneiro, pode ser um amigão que passou por aquilo, mas tem que ser alguém que já passou por aquilo. E o que a gente vê na internet é o contrário. Aquela brincadeira do... Eu já comecei a aprender ensinando. E até acontece na sala de aula também, né? Mas... falta isso para alguns dos jovens que a gente viu aqui passando. Eu falei, a gente tava conversando com a Mariana, de tipo, cara, Mariana, caraca, faltou alguém te quem dando não teve... um pontinho aqui, né? Mas enfim, é a vida, né? Quem não teve esse apoio familiar, ou de um pai, ou de uma mãe muito próxima, ou de outra figura na família que tava lá pra... Vai lá que eu te ajudo, eu te dou uma ideia. Se você tiver algum problema, pode voltar pra cá, né? Aquele ponto de apoio de família num sentido bem amplo, que pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser o padrasto, pode ser... Certo? Tem várias figuras, vários módulos. Quem não teve esse apoio, tudo fica mais difícil. Muito não tem como difícil. Falar que não. Fica mais difícil. Mesmo. E você, tua origem? Eu já sei a tua origem, só tô puxando por conta das pessoas. Paulo, o pequeno Paulo. Quando que você se descobriu gostando de TI? Eu sou daquelas figuras que o meu histórico é bem aquele clássico da década de 90, de quem conseguiu ter a oportunidade de crescer com um computador. Então, a minha mãe conta que a história é que meu pai voltou um dia com um computador que chamava CP400, era tipo um desses clones lá da Prológica, na época que o Brasil não podia importar computador. Reserva de mercado. Reserva de mercado. E o meu pai trouxe, e eu devia ter uns 10 anos, o meu irmão uns 8, e ele trouxe, tinha um manual de Basic, né? E... Consegui ver o manual aqui na minha cabeça, cara. Sim. O meu foi o CP500, não o meu computador. Meu primeiro contato foi com um computador da escola, CP500, e do lado tava o manual do Basic. Isso mesmo. Me lembrei agora. 2 disquetes e o manual do Basic. O meu nem tinha disquete na época. Era gravador de fita cassete, ele gravava com bits e... Barulhinho. Era uma época interessante. Mas como que isso foi parar na tua casa? O que tua mãe fazia e o que teu pai fazia? Minha mãe era assistente social, meu pai era professor de francês. Então eu lembro que teve briga em casa porque minha mãe falou: vai faltar comida, né? Não tinha casa própria, não tinha. É óbvio, vim de classe média, mas aquela classe média baixa que era... Era bem apertada as coisas, né? Não sobrava absolutamente nada. Não faltava, mas também não sobrava. Não sobrava absolutamente. Eu só tive consciência disso depois que eu tive a mobilidade social. Antes, pra mim, parecia tudo completamente... É o bom, né? O certo é isso. Isso, assim lá na contada. O certo não, o normal é isso. O normal. Quando a gente é criança, né? E só depois eu também fui perceber que isso também já era um privilégio, né? De ter os pais apoiadores, de trazer coisas assim, olha... Vai estudar, vai ver e etc. E tu é o filho mais novo? Sou o mais velho. Do mais velho. Mais velho. Caraca, o Guilherme parece mais velho que tu. Guilherme. Pô, Guilherme. Tá parecendo eu. Então morávamos eu, meu irmão e minha irmã nesse quarto. O computador ficava na sala. Eu morei até os 18 anos com meu irmão e minha irmã nesse quarto. E o computador ficava lá na sala e a gente tinha A gente brincava, meu pai começou a colocar limites de horários no... Mas tu brincava com o quê? Porque não tinha nada. A gente copiava e colava o manual e via o que acontecia. E meu pai logo ficou pra trás. Sabe? Normal, né? É normal. Até porque não tem tempo, né? O adulto chega com um negócio novo, usa aí. Então a gente brincou muito com Basic nessa idade, mas o primeiro curso que eu fui fazer era de Basic também, foi num Apple II. Eu tava no que seria hoje no 6º ano. Eu tinha... uns 11, 12 anos. Eu fiz 2 anos daqueles de aprender a fazer cadastro. Não era banco de dados, né? Era arquivos, né? Eram sistemas... usava catalog ali no Basic, era bem... Aí tinha o disquete. Ali eu queria fazer alguma coisa de astronomia, alguma coisa assim. Mas o computador eu já gostava. Então tu pegou a época de Carta Certa, Lotus 1, 2, 3... Isso tudo. Jogava Lemonade? Também. Jogou Lemonade? E Karateka, o Fórmula 1, o xadrez. Karateka, tu olhava e falava assim, movimento perfeito. Não tem como melhorar disso. Já tá real. Corta pra hoje. O Karateka, que é eu sempre esqueço o nome do Peter Jordan, né? Não me lembro, não sei. Perdão. O Karateka é o Peter, eu tô confundindo com aquele nome do cara polêmico lá.
Ele é o criador do Prince of Persia, né? E depois ele é verdade. Josh. Sim, eu não sei o nome, mas Desculpa, eu sei que... eu vou dar essa referência. À vontade, direito, aqui a gente tem... Eu falei o nome de um maluco aí. Tu falou o nome de um cara cheio de polêmica, canadense lá. Esse mesmo. Putz, Não foi ele, não foi ele que criou o Karateka, tá? Falei, ele é maluco, mas ele criou o Karateka. Mentira. Peter, sei lá o quê. Eu quase falou Peter Acho que o Jordan. sobrenome é porque é Jordan. Você pegou o Peter Jordan. Que criador de conteúdo, pô. O Karateka que tem esse criador que é o Jordan Mechner, que ele, além de ser um programador hacker, depois vai criar o Prince of Persia, esse que você falou, ele filmava o filhinho dele dando cambalhota, o irmãozinho, e aí ele anotava, porque é toda aquela animação tá codada em assembly. Nossa a imagem senhora. A imagem não é um JPEG, não é nada. Sabe código? Que nem hoje em dia tem infraestrutura como código. A imagem era um código no mesmo arquivo assembly. Ele conseguiu recuperar, né? O Prince of Persia. Você lê aquilo, você vê, né? É muito louco, Genial, né? Não, é num nível assim inimaginável. Sim. É uma complexidade. O cara fazer aquilo com o computador, com aquela restrição de memória. É um gênio, assim, e fazer as imagens e o gameplay e o som e a música e passar de fase e caber num disquete de 1 mega. É assim, muito fora. Então eu peguei essa época. E depois pro computador eu me distanciei um pouco na época do colegial, que eu para fazer o vestibular. Hormônios. Eu era um nerdão meio atrasado nisso. Eu ficava no videogame mesmo. Show. Se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você é da área de tecnologia, ou tá querendo entrar nela, ou então tá querendo fazer um upgrade na sua carreira. Pois saiba que o Curso em Vídeo tem muito mais do que só podcasts. Tem muitas aulas, na verdade, cursos completos. É só você acessar, se você tá vendo pelo canal, a nossa aba de playlists, ou então acessar www.cursoemvideo.com e dar uma olhada em todos os cursos que a gente tá oferecendo para vocês. Tudo é de graça, você pode fazer o curso completo, seja pelo canal ou pelo site. E lá no final do curso, se você pagar um valor bem pequenininho pelos créditos, você ainda pode emitir um certificado. Mas se não precisar do certificado, não tem problema. É só fazer o curso 100% grátis. E aí depois eu tive, então, toda essa exposição pro computador. Fiz curso de Clipper. Eu queria fazer de C, não me deixaram, porque eu tinha 13, 14 anos. Não deixaram. Mas foi pelo caminho todo certinho, né? Tu deu uma sorte. Ele pegou Basic, porra. Melhor lugar pra começar, Basic. Basic é maravilhoso. Aí tu pega Clipper, linguagenzinha boa pra começar. Aí tu já querendo pegar o C, né? Que é um C também ótimo. Então, eu tive muito... Pensa só. Tudo certinho. Eu não posso usar minha história pra ninguém pra inspirar. É justo o contrário. Pra inspirar que, olha, como dá pra... Porque eu comecei aos 10 anos e fui fazendo ano a ano, semaninha, brincando com o computador. Uma época mais, uma época menos. Paulo, eu vou te falar. Desculpa discordar de você. Inspira sim, porque o garoto que tá escutando agora, falando assim, mas eu sou tão esquisito, eu gosto de estudar, eu gosto das coisas que as pessoas não gostam. Você não gosta, às vezes, das pessoas da tua bolha gostam. Da bolha que você quer pertencer, não gosta. Isso. E ouvir um Paulo da Alura... Desculpa, você não tem sobrenome mais. Silveira, dane-se. Paulo da Alura ouviu isso e falou, caraca, aí, ó. Tá aí, eu não sou tão estranho assim. Talvez seja só esperar um pouquinho, talvez seja continuar. Então, acho que até vale a pena esse contexto. Sim, porque eu nunca gostei de futebol, não gostava de esporte coletivo, faltava em todas as aulas de educação física, ficava no cantinho da aula de educação física. Pra ninguém ver, né? Tentar ser invisível. E eu gostava lá do videogame, que naquela época era ainda... Né? Não tinha esse... incipiente o negócio, né? Mas acho que uma dica que eu vou dar... Então, acho que é excelente isso, Guanabara. Se você se sente meio não pertencendo, porque você não tá no futebol, não tá no esporte, não tá naquele movimento social muito amplo, muita gente participou assim e se encontrou na tecnologia ou nas coisas nerds, né? Nerd no sentido de você querer entender como as coisas funcionam. Isso. E não só usar. Eu quero entender como que funciona o microfone, por que foi esse XLR em vez do que o USB, por quê? Mesmo que você não vá trabalhar com isso. Isso então, parte muito. Curiosidade. A galera da nossa área tem isso por padrão, né? Tem isso na essência, né? Mas não aceita. Fala assim, não, mas é assim porque é assim. Não, mas por quê? A pessoa que aceita fica muito no raso, fica muito no uso do framework, no copiar e colar código. Que no começo tudo bem, não dá tempo. Mas depois você precisa... aprofundar. Agora, uma coisa que eu queria recomendar para as pessoas que estão nessa situação para inspirar, eu era o nerd de não gostar dessas coisas, de futebol, ficava de fora dessa conversa, não participava de nada disso, de música, mas eu era sociável. Legal. Eu fazia amizade, eu brincava, eu me expunha, eu conversava
Isso, hoje em dia, nessa epidemia que a gente tem da solidão, eu acho que isso é fundamental para qualquer carreira. Verdade. Você precisa aparecer, você precisa dar bom dia para as pessoas, você precisa conversar com o cachorro, você precisa saber criar vínculos. É muito louco. Eu tava aqui pensando assim, se você inspira, eu sou meio esquisitinho, as pessoas me acham esquisito e tá tudo bem. E eu ia falar, mas pra não estender o papo, eu não comentei. Mas eu ia falar assim, mas tem uma linha tênue entre virar o esquisitão do quarto que não quer falar com ninguém. Sou programador porque eu lido com máquinas, não com pessoas. Tá errado também. Eu acho não saudável. É claro que tem pessoas e pessoas, hoje em dia a gente respeita, né? Esses espectros de pessoas são muito amplos. E é óbvio que essas pessoas se encaixam na sociedade de maneira diferente. Não tô falando que você precisa ser a pessoa mais carismática, etc. Sim. Mas tem que tomar um cuidado, tem a ver com saúde mental, tem a ver até com criar essas conexões para puxar. Sim. Né? Eu tô vendo aqui, a gente tá conversando, a gente tá tendo uma troca, eu tô absorvendo o que vocês falam, vocês estão absorvendo o que eu falo. Se você não vai ter troca, não vai ter amizades mínimas, se você não for se expor a tudo isso, que é óbvio que tem risco. Você pode perder a amizade, a pessoa pode te ofender, vai te frustrar. Você precisa aprender a lidar com isso. Especialmente quem na infância não foi muito bem colocado como lidar com frustrações. Não é esse o desafio que a gente faz com as crianças? Quando chora, quando grita, até onde eu ajudo, até onde eu falo, agora você senta e chora porque é assim. Então, na vida adulta, isso reverbera. A gente precisa saber lidar com isso. É muito bom esse experience, que esse experience é pra trazer pra você experiências técnicas e tudo mais. Nos últimos episódios, eu tenho aprendido a ser pai. Minha filha vai nascer, não sei quando você tá ouvindo isso, vai nascer nas próximas semanas. Inclusive, a minha filha vai ter o mesmo nome da filha do Paulo. Eu conheci a Olivia. Um beijo, Olivia. Te conheci naquele dia lá na conversa com seu pai. E a minha experiência é tipo assim, eu vou ter que ensinar que é difícil, que o que ela vai viver agora não é o normal. É muito difícil, tipo, hoje eu vou conseguir dar uma vida muito mais tranquila pra minha filha, que meu pai e minha mãe não puderam me dar. E eu vou ter que ensinar pra ela que isso aqui não é o que todo mundo tem. Isso vai ser... É um desafio maneiro pra caraca, né? É muito interessante. Muito gostoso. É muito interessante. Eu acho que é onde eu mais me encontro, tipo assim, de propósito, assim, de poder conversar com as crianças, ver elas conversando, ver... Como você mostrou aqui, o Paulo chegou aqui antes, ele mostrou o gravador, as conversas que a filha estava tendo, tipo, é muito maneiro. Eu preciso... A gente compartilha várias lá, com as meninas do Guanabara é muito presente com elas. Eu tô aprendendo muito com o Cauê, com as filhas dele, é maravilhoso mesmo. Criança é tudo são nossas melhores alunas. Sim. Então você tem que pensar muito bem no que você vai transmitir. Uma baita responsabilidade. Você tem que saber ser aberto também, falar, olha, talvez eu não esteja certo, mas eu penso assim. Então, você melhora até como um professor. Muito bom, muito bom. Não ser a fonte de todas as respostas. Você não pode ser um oráculo. Você é uma pessoa que tá aprendendo como ela tá aprendendo. Levem isso pra vida. Um dia vocês vão dar razão pra gente. Eu tô dando razão agora pra todos os meus amigos que estão aqui conversando comigo. Beleza, então você não fez ensino técnico. Eu não fiz ensino técnico. Cheguei a considerar. O meu irmão... Que fundou também a Lura comigo, ele fez edificações, ensino técnico, ele queria... Mas fez edificações. E depois tem muita gente que vai, né, nessas áreas e depois volta. Sendo que o meu irmão era muito mais ativo no computador, no ensino técnico para brincar do que eu. Então eu fui pro ensino normal mesmo. Aí depois que eu vou pra faculdade. Em São Paulo usa muito o termo, você usou aqui, é ginásio? Foi o teu ginásio colegial. Colegial. É que aqui a gente chamava a gente chamava de... Hoje até esqueci já. Segundo grau. Segundo grau. Era segundo grau. Vocês usam lá em São Paulo, usa muito colegial. Isso. Aí beleza. Aí quando saiu, você já foi pra faculdade de TI? Eu fui pra faculdade de engenharia de computação. Tu fez num lugar maneiríssimo, né? Tu foi no... Eu fiz na USP esse primeiro ano e era o primeiro ano que tava tendo esse curso em São Paulo em engenharia de computação. Maneiríssimo. Só que eu não me adaptei muito bem porque, como qualquer curso de engenharia, tem muita matemática e física, e você fala, mas cadê o computador, né? Não é de computação? Então tinha uma disciplina, aí eu acabei largando a faculdade e fui para ciência da computação, achando que ia... Agora sim vai ter. Também na USP. Também, só que ela fica ali na USP, a ciência da computação nasceu dentro do Instituto de Matemática. Então isso influencia muita coisa, né? Diferente da Unicamp e outros lugares que nasceram o próprio Instituto de Computação, aí tem uma pegada um pouquinho diferente, não muito. Então tem matemática aplicada à computação, na verdade, o curso, né? Bom, passar para a USP não é tão fácil assim, né? Você estudou em escola particular ou... Estudei em escola particular que meu pai trabalhava, onde meu pai era professor de francês. Volto a dizer, eu acho maravilhoso, não sei quem inventou isso, eu vou ter que correr atrás.
quem foi que criou esse princípio de que filhos de professores podem estudar na escola onde o professor atua como bolsista 100%. Isso muda muito a vida das pessoas, de verdade. Só depois eu fui entender que eu não teria tido acesso se não fosse esse o caso. Sim. Exatamente. Isso é muito bacana. Então, assim, então foi isso. Você estudou, valorizou, fez o correto e lá na frente você entrou pra USP, mudou de curso e aí em ciência da computação você achou... Eu me achei. Teve um ano que foi mais difícil, as disciplinas e etc, porque pra quem tá vendo a gente também tá fazendo faculdade ou pensando em fazer faculdade... Quando a gente tá lá dentro, é difícil de você enxergar, né? Depois, quando você sai, você fala, porque parece em disciplina, em qualquer universidade, em muitas universidades, parece que as coisas são desconexas, parece que, poxa, mas isso não é aquela reclamação. Pô, mas lá no Guanabara eu vejo o Python como usa no mercado. Aqui na faculdade, vocês estão querendo me ensinar não sei o que lá do... Sim, realmente, numa universidade que foi bem pensada, ele não pensou pra você estudar aqueles 2 anos e meio, 4 anos... só para o mercado de trabalho. Porque senão vira uma máquina de retroalimentação do que já existe. O mercado está indo para esse lado, então vamos junto. A universidade, uma boa universidade, ela lidera movimentos. Sim. Ela tem pessoas lá, tem professores e professores que vão falar, o mercado está indo para lá, mas isso aqui não vai ser bom para a sociedade, isso aqui não vai ser bom para o próprio mercado. Então a gente vai pôr a pesquisa um pouco para cá, a gente vai tentar para lá. Mas o mercado está indo para cá. Mas a gente está... E aí, às vezes, vem pra cá, às vezes vai pra lá. É o nome universidade, é visão universal. É isso. E a gente dá pouco valor, porque hoje em dia a gente tem esse negócio do curto-prazismo, de meta, de KPI, de salário. É óbvio que eu entendo que tem pessoas que não têm esse privilégio, que nem eu que tive, de vou estudar 4 anos, 5 anos sem trabalhar. Eu trabalhei, fiz estágios ali, mas sem aquele trabalho pesado de 8 horas por dia. Então eu tive um grande privilégio. Tem gente que vai estudar, fala, Paulo, eu já vou começar a estudar, preciso começar a trabalhar já, porque senão eu não pago nem a faculdade e meus pais vão passar fome. Não é? Então tem vários desses, né? Agora lá com a FIAP eu vejo que tem alunos né? Tem o filho do taxista que tá lá, porque o taxista, ele estudou na escola pública, o jovem, falou, vou juntar o dinheiro para ir para uma boa... quando eu puder, para o meu filho colocar na boa faculdade. Mas ele já precisa entrar e ir trabalhando. E tem outros que não, que estão mais abertos. Então, a universidade lá, acho que a dica que eu dou para quem está fazendo ou quer fazer é que você precisa entender que tem algo mais amplo, que essas peças vão se conectar, às vezes, na sua cabeça, depois, quando estiver no trabalho, falar, isso é por causa disso, disso. Para não acontecer que nem o seu jovem, o pequeno gafanhoto que você tem lá, que é super achou que estava pronto. Achou que já tinha entendido tudo de programação. É o mal de estudar sozinho hoje. Eu falo assim, eu tenho que fazer faculdade? Não, não. Você não é obrigatório. Mas o que a faculdade vai te dar? Se você estuda sozinho, você só estuda aquilo que você quer. Você decidiu ou alguém te ajudou a decidir o que você vai estudar. Na faculdade, você vai estudar coisas que você gosta, coisas que você não gosta, coisas afins, coisas de outras áreas. Você vai ser obrigado a fazer isso. Quando você sair da faculdade, você vai sair uma pessoa diferente que tem conhecimentos externos, coisas que talvez você pensasse assim, nunca vou usar na minha vida, e que você usa isso para uma solução minúscula e tu fala, caraca, valeu a pena. Eu sempre falo isso. E nessa semana dando aula, eu nem contei isso pro Cauê, eu tenho um robozinho que eu ensino para dar aula. Não sei se você já viu, a iRobot. Eu vi. Ele tem um robozinho chamado Root. Aí eu consigo dar ordens para ele. Aí eu boto ele no chão e falo assim, eu quero que ele desenhe uma bola no chão. Aí eles vão lá e tentam, com os comandos básicos lá, fazer. Aí eu cheguei pro menino e falei assim, quem quer fazer um triângulo? Aí eu quero fazer um triângulo. O triângulo é fácil, 3 linhas. Ele fazia as linhas todas erradas. As linhas não fechavam um triângulo. Eu falei, cara, lembra da matemática que a soma dos ângulos internos de um polígono vai dar 360? Aí ele... Um professor de matemática falou isso, mas onde é que eu vou usar isso? Aí eu fiz o programa e tal. Pega 360, divide por 3, que são 3 lados que você quer. Faz isso. Ficou um triângulo perfeitinho. Falei, então, você não usou o chute como você estava usando antes. Você usou a matemática que o teu professor te ensinou há 4 anos atrás. Ele, caraca, eu achava que eu nunca ia usar isso na minha vida. Eu falei, então, eu tô aqui pra te dizer o contrário. E a cabeça do moleque, eu senti o estalo assim... A mente abrindo e os caras, caraca, não foi inútil. Então você que tá fazendo faculdade hoje, pode ser que alguma coisa que você estudou na faculdade, você fala assim, cara, eu nunca vou usar isso pra minha vida. O dia que você precisar, tomara que você lembre que alguém te ensinou isso lá atrás. E eu vou tomar a liberdade de corrigir o Guanabara aqui ao vivo, que no triângulo é 180. 180, os internos,
180. Ah, porque você Verdade. pode fazer pra volta Eu pelo fiz a volta por fora, eu virava pra direita. Olha só, mas é muito... Pô, fui tentar aqui, tomei uma... Não, mas eu falei besteira. Eu falei que os ângulos internos são 360. Não, exato. E você começa a conectar essas coisas no trabalho. Quando o trabalho fica maior, que é programação e um robô, e tem que ter o atendimento humano, Sim. e tem que fazer... E o dinheiro tem que bater. Você começa a conectar, você não fica só naquele mundinho pequeno, que é óbvio que no começo você precisa ficar num mundinho pequeno. Sim. Se você tentar olhar o mundo grande, tu pira. Não é aquelas listas de exercício que tem no curso em vídeo, é justo pra pessoa ficar on track Sim. e ficar naquele... Senão você... Ah, não, pai... Legal, pai, já entendi, mas quero mudar de linguagem. Pelo amor de Deus. Não, eu quero... Pô, esse projeto é muito pequenininho. Eu quero um clone da Netflix. Falei, sério mesmo que tu acha que a Netflix levou 5 videoaulas pra ser feito? Tu tá de Tem que brincadeira escolher comigo. uma trilha, né? É isso. Não dá pra você As pessoas- tentar ir... Quero todos os caminhos ao mesmo tempo. Vai rolar. É complicado. E aí, beleza. Experiências profissionais. Quais no início você acha legal que comparar? Coisas que você aprendeu, Durante a faculdade, você falou que trabalhou pouco. fez o estágio, né? Eu trabalhei, eu fiz um estágio no Ibope, que eu trabalhei com Palm, maneiro. programando pra Palm em C. Caraca. Na época que estavam começando a fazer pesquisa sair do papel. Nos anos 2000, no começo 2001, Nossa 2000, senhora, 2001. Palm Pilot. Legal, né? Muito E show. trabalhei também numa consultoria, dessas que você tem diversos clientes, então eu passei por 2. A consultoria é um trabalho puxado, mas que você pega muito código legado, você aprende como que sistemas grandes funcionam, você vai ser uma peça pequena ali de um conjunto Consultoria, grande. contratar estagiário é uma coisa muito peculiar, né? Eu acho que eu já estava no primeiro ano do mestrado, talvez. Ah, tá, entendi. Eu acho que eu já estava formado. Não faz muito sentido, né? Você Não contrata faz, uma consultoria, não da faz. consultoria contrata um estagiário. Eu já estava tava no primeiro ano de Então, formado. Não que eu soubesse muito mais que o Mas estagiário. mesmo assim, né? Tipo, E também trabalhei com open source dentro da universidade com bolsa de iniciação científica durante Maneiro. um ano, onde eu tive muito contato como líder de... As pessoas queriam fazer open source, né? Comunidade, né? De comunidade. Ali foi meus primeiros pontos como... Tem gente que fala que na escola eu já tinha essa comunicação boa de liderança. Eu não me enxergo, eu não liderava nada na escola. Uhum. Na faculdade eu comecei a... Como era um monte de nerd parecido, eu falei, gente, vamos fazer isso aqui, né? A gente que tem as mesmas ideias, vamos nos juntar pra poder fazer algo? Isso. Maneiro. Então, acho que eu peguei isso com outras, né? Teve outros colegas que lideraram bastante lá, quando a gente criou lá aquele site do Guji, da comunidade, o Fórum Grande. Sim. Vem de lá também. O nosso TCC foi de correção de prova e fórum online. Então, já tem um pouquinho de coisa que eu vim trabalhar no final. Então, eu coloquei... Tive várias experiências, acho ótimo, né? Realmente a faculdade, a universidade pode te dar essa experiência ampla de você tatear coisas que você gosta ou que você não gosta pra saber pra onde você vai. Eu acho que a chave principal que a universidade te dá é ela vai te obrigar a ver aquilo que você quer e o que você não quer. Por vontade própria, a gente só vai no que a gente quer. E a gente esquece o que não quer e fala assim, agora eu tô pronto. E aí tu fala, não, mas você precisa daquilo lá no final. Não, aquilo ali eu não gosto muito não. Mas a Exato. faculdade vai te obrigar a concluir isso. Eu acho isso muito legal. aí você já emendou a faculdade no mestrado. Já cometi esse erro. Nerdzão. É o normal da USP, Mas- né, também. Mas não é tão nerdzão. Sabe por quê? Cauê? Meu objetivo... Quer dizer, depois eu queria ser, sei lá, astronauta, depois engenheiro. Nessa caminhada, o que tu queria ser? Acho que astronauta, engenheiro, e depois fazer robô, e depois... Vou ficar fazendo esse cursinho de informática. Vou parar aqui no meio. Eu critico, às vezes, as pessoas que têm sonho muito, muito grande, né? Tem um amigo que é direito, um gênio, né? Que se formou lá na São Francisco, ele fala, eu quero ser ministro da STF. Eu falo, calma. mas eu tinha desejos ali. Não, né? mas é nos desejos que a gente anda, né, cara? Acho que... Só não ficar achando que vai acontecer, né? Com certeza vai acontecer. Saiba lidar com a frustração de não acontecer. Eu vivo falando isso. E acho que depois eu emendei o mestrado porque eu queria ser professor, Maneiro. né? É o que eu sou hoje. Sim. Né? Então eu queria ser professor. Na universidade eu admirava muitos dos meus professores e professoras, alguns por didática, outros por incentivo e participar da comunidade, outros pela visão ampla, outros porque são gênios da matemática.
E alguns deles me apoiaram muito, né? O professor Coelho, o professor Carlinhos, que me davam espaço, eu percebo hoje. Sabe quando você dá espaço pro aluno ou a aluna que você, não tá, isso que ela tá fazendo não serve muito pra universidade ou pra pesquisa acadêmica, mas vai fazer, você tá gostando, vai fazendo. Porque o que eu tava fazendo não era algo mais tático, operacional, algo mais de mercado. No mundo acadêmico, isso é legal, mas tem muita gente que já tá fazendo isso aí, né? Aqui vamos tentar fazer mais ciência. E eu tava indo pra um lado um pouco menos ciência, apesar que o meu mestrado foi em geometria computacional, em origami, em como que essas dobras podem fazer os algoritmos. Foi super matemático, Maneiro. Bem bonito, assim. Aplicabilidade questionável, mas assim, realmente... Mas experiência grande. Não, e mexia com várias áreas. Então, com feixe convexo 3D, então winged edges, e tinha a parte da precisão matemática dos números. Tinha muita coisa muito legal, né? Era um trabalho, a gente pegou um paper de um professor do MIT, o Eric Demane, que ele na época era o professor mais jovem da história a ser professor do MIT. Ele foi ser professor do MIT aos 21 anos. Caraca! E ele tinha escrito esse paper aos 19. A gente foi implementar, a gente levou 1 ano pra implementar. Algo que ele só escreveu... Bobeirinha. Ele não implementou, porque falou, tá vendo? Eu provei que dá pra fazer. A gente foi lá e escreveu. E encontramos, inclusive, alguns probleminhas. Isso foi muito legal. Mas uma coisa que o cara faz, assim, ele faz de 100 que ele faz em 3 anos, a gente gastou 1 ano pra... É um exercício de humildade, de se entender a genialidade de algumas pessoas. Sim, verdade. Assustador. Tem gente que quer se afastar dessas pessoas. Eu gosto de me aproximar. Eu gosto de falar assim, cara, como é que funciona a mente daquele ali? Vou tentar entender. Não é me aproximar por interesse. Não, caraca, aí. O cara construiu uma parada maneira. Eu sou muito disso, cara. Eu sou muito disso. De entender, tentar... Por exemplo, eu sempre falei, o Cauê falou que eu sempre tive... Eu sempre confundi... Eu sempre disse que não. Eu não tinha tino empreendedor. Eu não tinha a veia empreendedora. O Cauê falou que eu sempre tive. Mas eu falo que eu sempre aprendi muito com ele. Isso. Com ele, com o Ramiro. Com certeza, você foi absorvendo dele. E eu tenho certeza que é isso. Eu me aproximei dele não por interesse, mas existe uma osmose psicológica aqui do negócio. Você vai aprendendo. Cara, esse cara tomou esse caminho e levou pra ali. Andar junto, foi o que você falou. Você precisa de social, você precisa de pessoas, que as pessoas vão fazer você evoluir, você crescer. Mesmo que ela te ensine a coisa errada. Tu pode chegar perto de uma pessoa que tá fazendo tudo errado, tu vai entender assim, não, daquilo ali eu não vou fazer. Eu falei muito isso contigo. Eu consumo muito conteúdo que eu não gostaria. Tipo, eu tô vendo esse cara tá me incomodando, mas eu continuo consumindo pra eu ver o que não é pra fazer. Sabe? Masoquista. Eu sou um masoquista de conteúdo. Eu sou. Assinou o canal do Pablo Marçal. Comprei o curso dele. Não. Pô, eu falei que eu não ia citar ele. Tem que começar com como. Eu falei que eu não ia citar esse cara depois de a gente novo. corta, tudo bem. É sensacional. Vai que é um dia presidente do Brasil, depois a gente vai ser censurado aqui. E uma coisa que o pessoal deve estar questionando, pô, mas e dinheiro? Dinheiro, quando começou a entrar, qual foi a tua primeira experiência profissional mesmo, de trabalhar em algum lugar e dar um dinheirinho legal? Foi essa da consultoria. E eu trabalhei também depois dessa consultoria, 1 ano lá, no segundo ano do mestrado, eu comecei a dar aula de Java na Sun, né? Então, antes da Oracle. Comecei a dar os cursos oficiais lá. Isso maneiro. Foi muito legal. Vocês sempre tiveram essa coisa muito próxima do Java, né? A Kaelon nasceu por conta do Java, né? Nasceu por conta do Java, que na época ainda era... Não era novidade, mas ainda era totalmente assim... Ainda não tinha morrido e ressuscitado, porque o Java morreu. Não tô falando que a comunidade mataram o Java ressuscitou há pouco tempo atrás, né? Assim como o PHP, também. Assim como o Ruby on Rails, assim como vai acontecer com o JavaScript também. Também. O JavaScript nasceu morto, né? E depois que ele nasceu, certo? Então é meio diferente. É isso. Então a gente pegou muito, eu gostava muito, era muito fã do Java, porque foi a primeira linguagem lá na faculdade que eu... É engraçado, né? Eu apanhava de C. E quando eu vi Java, que não tem ponteiro, né? Tá tudo escondido na referência, eu entendi ponteiro. Sabe quando você tá com uma dificuldade, mas você estuda algo um pouquinho mais... Eu vou chamar de fácil, não é bem isso? Mas que a abstração é um pouco mais simples, aí você entende... agora entendi como o computador funciona. Isso que eu poderia... Aqui eu manipulo, aqui não, né? Aqui tá protegido. Agora entendi. Eu entendi programação com uma linguagem que não mexe direto com o computador, mexe com uma máquina virtual, né? Isso. É isso. E aí eu entendi a memória mesmo. E antes eu não tava... Louco. Antes o ponteiro, referência, ponteiro de ponteiro, pra mim era
Quando abstraiu o computador, virou uma máquina virtual, tu entendeu o computador. Então isso aqui, o número tá escondido, eu não posso fazer besteira, então dava menos pau. Agora eu consigo navegar ali. Era só uma questão de que agora você me escondeu isso. E então... Cara, mas tu dava aula na Sun, cara. Que foi maneiro. bem legal. Maneiro. Foi bem legal. Como é que tá a Sun hoje? A Sun, a Oracle comprou. A Oracle comprou da Sun, que tinha comprado o MySQL, então ela vem o MySQL e o Java. E é bem interessante ver como todo mundo apostava contra a Oracle, especialmente no MySQL, mas também no Java, mas no MySQL, conseguiu tocar o open source e conseguiu usar o mecanismo para monetizar nos serviços em cima de cloud, etc. Um trabalho que não é fácil, né? Teve muito coisa que tentou com o Open... Bem que também Red Hat conseguiu muito bem, JBoss conseguiu muito bem. Os últimos anos têm sido muito gratificantes para a área de TI, né, cara? A área de TI cresceu muito. Aí tem internet, veio com essa toda... Eu sou o cara da... Funcionou bem. Eu sou o cara da história. Eu sou que nem você. Eu gosto de, tipo... vamos entender de onde veio. Quando eu lanço no curso em vídeo eu parei de chamar de história do Java. Eu tinha um vídeo chamado História do Java. Tem um monte de comentário. Caraca, vai estudar história pra quê? Cara, se você não entende de onde uma coisa veio, tu começa a falar besteira. Tu fala, Java, mas porra, pra que máquina virtual? Cara, que tu tem que entender o problema que uma linguagem... Por exemplo, o C era compilado diferente pra uma máquina, diferente pra outra. No Java, você compila uma vez e o código roda magicamente. Mas como é que funciona isso? Entende a história do negócio, diabo. Eu gosto muito de história, de evolução. Como você falou, JavaScript nasceu morto e nasceu do pó. É isso, as pessoas esquecem que as coisas têm passado, né? Então, é complicado. Então, tuas primeiras experiências foram muito, muito legais, muito boas, e começaram a te trazer aquela graninha pra, né, não precisar mais depender só da academia, né? De depender de estudar, somente de estudar. E como que surgiu a ideia da Kaelon? Então, acho que nessa busca de ser professor, e já era, o meu irmão estava voltando. Meu irmão fez um estágio. Na verdade, ele trabalhou por 2 anos na Alemanha. Enquanto ele estava na faculdade, ele foi pra Alemanha, era pra fazer um estágio de 3 meses, ele ficou 2 anos. Teu irmão fez USP também, junto contigo? Ele fez matemática, mas ele não se formou. Depois ele se forma, foi se formar bem depois. E quando ele voltou de lá, ele falou: Paulo, eu também queria dar aula aí na Sun, porque ele também estava gostando. Ele trabalhou com Java os 2 anos lá na Alemanha. E quando voltou, o meu chefe lá na Sun, o Paulo Zobel, falou: olha, não tem, agora o time já tá. Aí o meu irmão virou e falou assim: Paulo, então eu vou montar uma escola. Não tenho lugar pra eu dar aula? Vou criar minha escola. Maneiríssimo. E como a gente tinha já um nome na comunidade por causa do Guji, que tinha crescido bem, o fórum... Fala do Guji, o que é? É um fórum que falava de Java, principalmente. Java, né? Era um fórum, com PHPBB. O Guji foi vocês que criaram. Eu liderei, tinha uns outros 4 amigos da faculdade que ajudaram bastante no começo. Depois eles não se interessaram tanto pela brincadeira de... Eu viciei. Eu respondi mais de 5 mil perguntas. Então o Guji nasce no momento em que você estava na faculdade, estava na graduação. E foi reunindo uma comunidade em volta de vocês, em volta do Java. Exatamente. E os nossos nomes começaram a aparecer. E o Guilherme falou: poxa, acho que com o nome dá pra gente aproveitar. Eu falei: tá bom, vamos tentar aí. E eu lembro que eu investi 20 mil reais e o meu irmão 10 mil pra gente comprar os computadores e alugar a sala. Era todo o dinheiro que a gente tinha juntado. O Guji tinha uma sala? Não. Isso tá falando da Kaelon. Então o Guji não era o Guji, era a Kaelon. Então isso. Com 20 mil, foi 20 teu e 30 mil. Isso. 30 mil vocês criaram a Kaelon. Compramos os computadores de tubo, ainda era tubo, o Sync Master lá da São Paulo, né? A primeira Kaelon foi São Paulo. Isso, com 6 computadores numa sala... desse tamanho, talvez é só num outro formato, mas desse tamanho aqui. Então, começou Vocês alugaram uma sala, 6 computadores, vamos arrumar 6 alunos. E vocês tinham quantos anos? A gente era bem novo, eu tinha 24, meu irmão tinha 22. E aí, bombou, né? A nossa primeira turma teve 1 aluno. Bombou? Show. Bombou. E a segunda turma, aí sim, teve 2 aluno. 2, um bolsista. E aí foi muito lento. Orgânico. Foi muito orgânico, muito lento. É aí que você precisa ter a persistência. Falando, não, vai dar certo sim. Só não é agora. A gente tá falando de qual ano, Paulo? 2004. 2004. Acho que maio de 2004, alguma coisa assim. E meus pais sempre apoiaram todas as decisões. Inclusive quando eu saí de faculdade, você querem montar uma empresa mesmo?
tá bom. Especialmente meu pai, ele não transparece muito a opinião dele de cara, de propósito, né? Meu pai foi padre da Igreja Católica durante 10 anos, então ele tem essa serenidade de ouvir e não dar opinião. Ele tem isso. E aí, não, mas você percebe que, né, eles queriam que a gente prestasse o concurso público, né? Eu tinha um pouquinho isso na cabeça. A gente foi criado pra isso. A gente almoçando, eu falei isso. E eu acho ótimo, né? É um caminho excelente. Mas assim, Gustavo vai estudar, ele é CDFzão, ele vai ser funcionário público. E eu fiz, óbvio, foi interessante, mas realizei o sonho dos meus pais de ser funcionário público. Porque não tem funcionário público na família. A família lá, nenhum estudou o suficiente pra conseguir virar funcionário público. Estudava aquilo que você falou, pra ser padrãozão. Eu não, eu estudei um pouquinho mais, porque eu gostava, vai ser funcionário público. E fui. E sou até hoje, na verdade, com muito orgulho. Mas as pessoas acham que aquilo ali é o ápice, né? E nem sempre é. Nem sempre é. Exatamente. E tava você com uma sala com 6 computadores usando um só. E daqui a pouco botava na OLX vendo 5 computadores zerados, sem uso. E nasceu a Kaelon lá. E a chavinha virou como? Então, acho que isso que é interessante, não é, Guanabara? Se eu também te perguntar... Foi embalando, né? Se eu te perguntar, foi da noite pro dia que estourou? Teve aquele... Não existe... Paulo, em educação, eu não acredito nesse negócio exponencial. Paulo, 2 anos sem ganhar um tostão do YouTube. Todo mundo falou assim, mas o curso em vídeo, nossa, 2 anos, cara. Tu tem disposição de fazer 2 anos um negócio pra ninguém, pra plataforma que paga as pessoas olhar pra você e falar assim, você ainda não. 2 anos? Não é o dinheiro. O objetivo não pode ser esse, senão tu desiste no meio do caminho. É que teu objetivo com a Kaelon não era esse, né? Não era, eu quero ficar milionário. Não, vou ajudar essas 6... Vou ajudar de 6 em 6, né? Vamos, né? E queria dar uma aula legal, porque naquela época, as grandes empresas, as Big Techs, não ensinavam open source, não ensinavam os frameworks da Apache, não ensinavam da Jakarta, não ensinavam porque tinha aquele medo, né? Ainda era Sun, tinha medo muito do open source de alguma forma. Apesar de que tinham Solaris e tal, mas as empresas não davam aula com isso, davam aula com o oficial que depois ia vender. Né? A Microsoft não dava aula... não falava nada de Linux e etc. Não, jamais. Proibido. Era realmente uma disputa. Foi depois que o pessoal falou, opa, pera lá, abraça aí que a gente vai mais longe. Então a gente dava aula dessas coisas. Tanto que depois a gente foi pra Agile, que também era patinho feio. Esse negócio da Agile é um negócio que é RUP, tem que ter formalidade, todo mundo de gravata, tem que estar o Gantt chart aqui. Então a gente foi pegando o mercado nas coisas que a gente achava legal. Que era considerado coisa de hipster. Era hipster. Coisa de moleque. A palavra que você adotou hoje pra você, hipster, define claramente. Exatamente. Então ela cresce e não tem a gente vai no Rio de Janeiro, quando a gente vai abrir no Rio de Janeiro, a gente já devia ter umas 3, 4 salas. 2007, né? 2007. Isso? E depois em 2008 a gente abre em Brasília. Mas assim, se você olhar o gráfico de quantas pessoas trabalhavam na empresa, é meio linear e vai assim... Não é startup. Não foi uma virada de chave, foi uma ladeira embalando. Isso. Você começa devagarinho e vai... E aí vai acelerando. E vai acelerando. Bem mais aceleração, Porque em educação não é exponencial, você não consegue. No meu caso, foi exponencial num caso péssimo para a humanidade, que foi ótimo para o negócio. Não me entendam mal. Foi pandemia. Sim. O vídeo tava subindo. Quando veio pandemia, por quê? Era a única opção. Tinha escola que não estava preparada para dar aula online e falava assim, cara, eu não consigo dar aula. Assiste lá e depois você faz a prova aqui. Assiste lá e vem aqui. Muitas entravam em contato comigo, eu posso fazer isso? Eu falei, deve, você não pode baixar o vídeo e botar pro aluno. Mas botou lá, faz pelo site, quer fazer pelo site, tirar certificado, usa o certificado como prova. Enfim, dá o teu jeito. Até hoje tem bastante isso. Sim. No curso em vídeo tem muito cadastro, você olha, é tipo o número da matrícula, @ e a instituição de ensino, entendeu? Muito cadastro. Sim. Essa época do ano agora, começa as aulas, aí começa mais cadastro. Tem muita gente. Então, assim, o nosso foi muito disso, a pandemia trouxe uma nova educação na qual eu já estava me preparando, sem também, saber. Com certeza teve. Isso, então. Sabe que para a Lura teve um crescimento, mas não embicou assim. A gente já estava num crescimento bom e ele... num crescimento muito legal. É porque eu acho que o Guanabara está falando do canal em si. Isso. Canal, renda, não, porque na verdade é o seguinte, outra coisa, você não tá lembrando, talvez não esteja te tocando, assim, a gente arrumou a plataforma um pouco antes da pandemia. Foi. Você estava com um problema de plataforma, então na verdade calhou de acontecer isso. Também. Da plataforma tá à direita e você tá na pandemia. E a Lura, como é que surgiu? De onde veio a ideia? A Lura surge que
em 2011, o meu irmão virou e falou assim, Paulo, a gente precisa investir online, porque eu acho que as coisas vão pro online. Antes vocês investiam muito, desculpa interromper, a minha ideia, eu fiz a pergunta e tô interrompendo ela, eu sou um bosta. Por isso que eu sou professor, né? Eu não sou apresentador. Vocês investiram uma época também em livros, né? Tem a Casa do Código. Tem a Casa do Código. São ótimos livros também, tenho vários, inclusive. Esqueci de trazer pra deixar um autografado aqui. Exatamente. Acho que a gente tem essa curiosidade. O pessoal, na tentativa, né? E tem aquela... a época do livro que o pessoal no Brasil não fazia mob, pub, e tinha aqueles DRM complexos. Falou, vamos lançar uns aí. A gente tinha uns amigos que queriam escrever umas apostilas. Fala, escreve o livro. A gente fez impressão sob demanda em 2011. Era demanda de 100 100, tá? Mesmo assim. Mas, a gente foi atrás. Sim. E em 2011 a gente falou, vamos pro online. Porque o meu irmão que fez a proposição. Aí eu falei, não... Isso não tem qualidade, isso é ruim, o pessoal não tem banda larga. Em 2011, era a Faria Lima ali, os bairros que tinham... Foi uma outra realidade, sim. O smartphone tinha o iPhone há 3 anos, 4 anos. Era outra realidade. Mas o YouTube não tinha explodido ainda. Isso, exatamente. 2011 era isso. 2011 foi quando eu conheci o Ariel e o Mackenzie. E tava se falando no Videolog... E o Videolog tinha acabado de explodir, o YouTube também estava acontecendo, mas muito incipiente. Era uma realidade, é isso, não tinha banda larga no Brasil. Era de nerd ou de elite, não era massificado. É verdade. Mas o Guilherme fez essa provocação, eu falei, beleza, a gente tentou, a gente começou a fazer Kaelon online com alguns cursos. Deixa eu só voltar um pouco. A Kaelon foi só você e seu irmão sempre? Sempre não, em algum momento... Aí depois entraram outras pessoas que começaram a trabalhar um ano depois, o Sérgio Lopes, o Adriano, que foram entrando depois, a gente deu sociedade também. Mas então a galera que veio do começo, alguns que se destacaram, acabaram tendo alguma participação também. Sim. Legal. Porque a tua história de empreendedorismo é uma história bacana, porque me parece assim, uma história que vocês se prepararam muito não para ser empreendedor, mas vocês estudaram muito. Você me contando aqui, eu fiz uma escola, depois fiz a faculdade, depois fui pro mestrado, meu irmão foi pra Alemanha, volta da Alemanha. Vocês não são, 2 garotos sem uma preparação. Como eu abri a Rochnet, eu tinha 17 anos. Fui emancipado. Precisava ganhar dinheiro pra pagar a conta do cartão de crédito que eu tinha alugado de servidor, entendeu? E aí você erra muito, que eu erro sócio, briga com sócio briga, tem que trocar de sócio, tem que recomeçar do zero, tem que pagar a compra da tua própria empresa que você comprou, entendeu? A história de vocês é bacana. Essa visão é muito boa. Porque eu digo assim, eu tenho um irmão que é economista e ele tá estudando, tá no mestrado ainda. E eu falo, cara, quando é que tu vai pro mercado? A minha história foi de cara, eu preciso entrar no mercado. E às vezes eu tenho a visão de cara, você precisa entrar no mercado logo. E a tua história ela já me contradiz um pouco. Não, a gente foi se preparando não para criar isso. Você foi se preparando por algo que você nem sabia que queria. E daí quando vocês vão, vocês estão muito maduros, né, cara? É bacana, assim. Isso é muito legal. Assim, a preparação, quanto tempo você ficou afiando o martelo, né? Exato. E sendo que eu nem tinha intenção de dar um grande golpe. Eu fui afiando porque eu achava divertido e queria. Né, o Scott Galloway, quando fala de empreendedorismo, ele fala isso, de você ter esse conhecimento, ou naval, eu acho que fala, você ter esse seu conhecimento único do tipo assim, você conhecer profundamente alguma coisa, seja computação, seja comunidade, seja educação, ou um pouco disso tudo misturado, vai te trazer uma oportunidade. Não necessariamente aquela que você está imaginando, né? E a história mostra que empreendedores de 17 anos... a maioria muito... quebra. Eu acho que o Guanabara fez um vídeo sobre isso. Acho que a média de sucesso, a mediana é 41 anos. Para você, quem começa com 41 anos em uma empresa. A nossa idade aqui, mais ou menos, né? Isso. A gente está quase pronto para o nosso melhor negócio. Exatamente. Cara. E eu vejo, né? Porque quando eu fiz a Kaelon online... A gente tentou fazer assim, põe só os cursos que a gente não tem no principal. início não era Lura, eu lembro Kaelon online, lembro. E aí quando começa a mostrar alguma atração ainda muito menor que a Kaelon, a gente fala, poxa, precisamos de um nome diferente para ter uma página que sabe que é só online ali, ter o call to action, né, ou a persona do usuário mais focado. Então ali em 2013 a gente fala, vamos separar para poder direcionar melhor a história, o que é. Os 2 projetos têm nome... Posso estar provavelmente errado. Tem alguma coisa grega? O significado dos 2. O Kaelon é do latim, que quer dizer céu, mas não tem uma conotação, né? Foi meu pai que... A gente falou, dá uns nomes em latim legal aí que a gente vai escolher latim. Sim. Porque a gente não queria dar tech... É igual o podcast que tem pod no nome. Isso, entendeu? Eu falei, gente, Tech Master Soft Plural, sabe? Microsoft, né? Que é o nome mais... Kaelon é céu em latim.
E aí a Alura, E a Alura? eu tentei aluno em latim, alumina, aluminae, ou luz, alguma variação. Entendi. Já era 2013, não era mais 2004, os domínios já estavam tudo pego, né? Sim. E eu sou a época antiga do domínio, eu tenho paulo.com.br. Caraca! E aí na Alura a gente lança em 2013, aí eu percebo que eu já era mais empreendedor. Então eu já tinha aí uns 34 anos. Porque ali eu falo, olha, vamos criar assim, vamos ter um mecanismo de venda, de captação, de lead, de mensagem única, de marketing, vamos alimentar a marca assim. Aí eu já entendi um pouco, eu não... Apareceu a oportunidade e eu já estava mais preparado. Isso na Alura, você tá falando? Isso, na Kaelon foi um negócio, eu vou dar aula. Porque normalmente pro negócio dar certo, precisa ter, tipo assim, um cara com a visão comercial, o outro... Teve isso pra vocês ou não? Eu sou mais esse, mas eu não digo que eu tenho uma visão... Talvez eu tenha uma visão de comunidade e marketing. Legal. Eu diria que o Guanabara também tem mais de comunidade, também tem de marketing, mas... Não de vendas, de comercial, eu nunca... Ó, minha visão de fora, eu acho que a tua visão, a visão de vocês, né, não só a sua, a visão de vocês de marketing foi muito boa no sentido, não sei se foi a tua primeiro intuito, é se aproximar dos criadores que tinham relevância na comunidade ou na produção de conteúdo. Eu comecei a ver a Alura, eu vou ser bem honesto, eu não sabia que era sua. Eu sabia quem era você, eu sabia quem era Kaelon Online. Parou ali, pausou, surgiu a Alura. Quando eu vi que vocês estavam crescendo e vindo junto com grandes produtores, eu falei assim, aí eu fui pesquisar. Falei, caraca, o Paulo da Kaelon. Que aí virou agora o Paulo da Alura. Esse mecanismo de marketing de influenciadores... Veio desde o início ou não? Quase desde o início. E foi realmente, a gente pegou antes do que de ser óbvio. Hoje em dia é obviedade, né? Nenhuma marca consegue trabalhar sem estar dentro do conteúdo, etc. Mas realmente a gente teve essas sacadinhas e foi começando a dar certo. E a gente pegou uma época que ninguém fazia isso, né? Sim. Ninguém chegava no Creator ou no YouTube e falava assim, olha, vamos fazer ainda mais um collab pra gente falar e educar e etc. Começou com o Alexandre e o Dave, ou não? Sim, eu errei. Começou com o Alexandre e o Dave em 2015. Isso, em 2015. Porque eu lembro que vocês começaram a ter uns episódios pontuais do Nerdcast. Isso. E aí depois vocês criaram a própria programação dentro do Jovem Nerd. Isso. E foi crescendo, e aí eu vi que os braços começaram a espalhar. E agora vocês estão quase a insider da educação, né? A insider, o Yuri e a Carol me vencem com uma certa margem. Não, eles... Porque o produto também é um produto... Educação é uma coisa que você não pode só falar... compre já. Vai lá na Alura. Vai lá na Alura. Depende do seu momento, você precisa saber se você tá com tempo, se é isso mesmo que você quer. Os itens mais de e-commerce físicos, eu curiosamente tô com uma camiseta da Insider. Cara, a gente vai ter que pegar os patrocínios. Eu falo... Pode falar com o dono, fala assim, ó, gravei um podcast e a gente tava com Insider. Tomara que dê bastante view, a gente fala, ó, Yuri, Carol, eu estou falando que a gente precisa fazer um co-brand. Ainda vou dizer assim, eu acho que todos os nossos podcasts nós gravamos de Insider. Vai na Insider agora e tenta usar o cupom Curso em Vídeo 12. Todo mundo tem 12 no final. Se não funcionar, entre em contato com eles. Use o Alura 20 que funciona. Pode usar. Ah, droga, ali tem mais. E muito... Então realmente virou, né? Foi uma sacada muito boa de vocês. A Alura e... Óbvio que já tinha gente que fazia antes, tá? Né? O Flávio Augusto lá do Esse Valor, que já tinha no podcast, já tinha investido. Antes do Jovem Nerd foi o Flávio Augusto? Antes do Alura, o Flávio Augusto? No Jovem Nerd era o Flávio Augusto. Na minha mente era antes vocês. Não, o Flávio Augusto foi antes. Pra mim foi antes vocês. Foi uma sacada muito boa também. Muito boa. Flávio muito boa. Inclusive tem um monte de livro dele ali embaixo. E aí, esse é legal. Inclusive, eu queria... Momento fã aqui. Pode, por favor, mandar um abraço pessoalmente quando você falar com eles. A Nilce e o Leon, adoro eles de paixão. O Manual do Mundo eu já converso normalmente. E o Vanberto do Nerd Show. Gosto muito deles. Pode falar assim, cara, Guanabara adora, consome vocês direto. Que legal. O Nerd Show tá muito bacana mesmo. Ele é muito gente boa, cara. Ele é mulher dele, são maravilhosos. Eu não gosto de usar essa palavra porque parece do bem, né? Ele é mineiro, cara. O mineiro só abriu a boca, o mineiro fala, quero dar um abraço nesse cara. É isso. E o Iberê também, maravilhoso. Porra, sensacional. E essa sacada de vocês foi realmente muito boa. Dá meus parabéns. E vocês... de onde veio a ideia de abrir para outros nichos? Porque, na verdade, você começou
nerd, tech. Agora não é só nerd tech, vocês estão numa galera aí. Estamos numa galera para testar, mas... É mais teste, né? É mais teste, mas a diretiva, a gente já testou outros também. A diretiva é trabalhar com creators e educadores que são nichados, né? Nichados. Porque isso demonstra que quem está assistindo o Guanabara para ver a lista de exercício, o exercício número 95 do Python, é alguém que quer já aprender... tá abraçado no Python ali, né? Agora, quem quer entender também a história do Miyazaki, do estúdio Ghibli, com profundidade de como ele criou o Totoro, pensando no shintoísmo. Quem quer entender isso e ouvir essa história... Talvez queira aprender programação. Porque senão... Tem gente que tá vendo um monte de dancinha, tem gente que tá vendo como que o Ghibli criou o império no Japão. Teu interesse é mais nesse aqui. O da dancinha vai dar 4, 5 milhões de visualizações. O daqui vai dar 20 mil, mas são 20 mil qualificados, né, Paulo? Pessoas que estão tentando entender alguma coisa. Não qualificado do jeito que o outro seja ruim, tá? Exato, qualificado porque pro teu negócio. Se for um vídeo explicando como funciona a coreografia, por que isso afeta você e como que nos anos 20... Tu vai estar lá. A dança... Aí eu vou. Porque a pessoa quer entender, não só consumir pro entretenimento puro. É entretenimento, né? Mas não um entretenimento puro, porque aí já mostra que no funil essa pessoa já tá... Ela pode considerar uma carreira em tecnologia. Quem é curioso de entender como funciona as células tronco e se o mRNA que é usado nas vacinas... Quem tem esse interesse... O Lojo tá contigo também. Vocês estão com o Lojo também, né? Também essa querido. Já tá mais próxima de querer entrar, né? Assim como eu imagino que o pessoal que vai fazer hosting... quem dispara um e-mail de newsletter... Provavelmente, né? Então eu vou estar perto de quem tá no e-mail. Essas associações que a gente vai tentando fazer, que eu continuo colocando como sendo público nerd. Tudo bem, a gente tá no podcast de basquete, mas é aquele que fica vendo os numerozinhos, brincando de estatística e calculando qual é a probabilidade. Do basquete. É o nerd do basquete que não gosta de ser chamado de nerd porque ele mexe com basquete. Isso, mas entendeu? Eu coloco na minha cabeça, é o nerd. Muito bom. O nerd lá. Muito bom. E, assim, falando de futuro... Por favor, só fale o que você puder falar. Não precisava nem dizer isso. FIAP, como surgiu na vida de vocês? Então, a FIAP foi muito interessante, porque a gente tava já montando nossa própria faculdade em 2018. A gente percebi esse movimento. Eu falei, esses caras estão mirando na graduação. Ou 2019. Porque é aquele sonho de ser professor universitário, tá? E de querer ensinar... Não vou dar aula na USP, vou criar minha própria USP. E a gente queria... né? E o negócio do online, a gente já tem público, já tinha gente que pedia. E a gente já tinha muitos professores com mestrado e doutorado, porque a gente veio desse mundo, né? Então a gente foi montando isso. Enquanto isso, um dos nossos investidores já tinha contato com o Gustavo da FIAP. A FIAP tem quase 30 anos, né? Vai fazer... Então, já tinha uma faculdade totalmente focada em tecnologia. Muito equipada, né? Você falou bem equipada pra cacete. Eu quero que você visite Guanabara. Eu quero visitar. Eu quero que você visite. Já falei, porque né? Você foi na FIAP, não? Não, nunca fui. Eu fui na FIAP no começo da TI, em eventos de comunidade. Talvez eu tenha ido em evento de comunidade. Tá vendo? Verdade, eu já fui a FIAP. No começo da Hostnet, para algum evento, vai ter um evento lá em São Paulo, eu vou lá. Eu acho que eu fui pela Hostnet. Eu fui no primeiro do evento do eMasters. Sabe, o iMaster, canal de tecnologia do Thiago Baeta. Acho que o primeiro do evento do iMaster foi na FIAP. Pode ter sido. E eu fui nesse evento. Eu acho que eu já fui. Então a FIAP já tinha essa cara de comunidade. Querendo ir. Já tinha esse DNA de participar dos grupos. Sim. Então era... E eles conheciam. E ao mesmo tempo a gente estava criando a nossa... E acabou que casando da gente... comprar uma participação e falar, vamos fazer junto? Porque olha só, a Lura tem uma comunidade, um awareness grande no Brasil inteiro, a FIAP já está consolidadíssima em São Paulo, já tinha alunos fora, né? Tem um curso lá, o Wagner, que toca lá os cursos, né? E coordena tudo. Poxa, já estava tão solidificado, falou, gente, eu acho que se a gente juntar aqui essas forças... a gente consegue aos poucos ir passando o awareness. Tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente que provavelmente já conhecia o Paulo da Lura, mas a gente falando de FIAP, ele tá falando, mas o que é FIAP? É de comer, né? É verdade. Então, existe uma oportunidade muito grande de a gente levar a FIAP para, primeiro, outros grandes centros, blended no online, no presencial, e depois no online. Então, a gente já vê que começou a aumentar os números de graduação e de pós-graduação de alunos de fora de São Paulo. Legal. Então, com o tempo, a gente vai trazendo professores de outras cidades também,
para fazer esse trabalho, chegando em escolas para explicar o que é a FIAP. Mas tu tava mirando já, porque você tava construindo aqui a ideia da graduação Alura, vamos dizer assim. E aí a FIAP apareceu como? Tipo, bateram na tua porta e falei, tem essa aqui, ó. Não, a gente já tinha conversado. Entendi, O Gustavo já tinha falou, não flertado. sei. Porque o Gustavo também é que nem a gente, é aquele empreendedor, dono de escola, é uma coisa do coração. Tem que ser do coração, se for pelo dinheiro não vai não, filho. Porque você fica, é difícil, né? É mais difícil. A verdade que é. Sim. Podem falar o que for, mas Não, é mais se for difícil. escola grande, de alto nível, que cobra não sei quantos mil de mensalidade, é uma outra história. Né? Escolinha, não não desmerecendo. Uma escola de tamanho razoável Exato. para sobreviver é o trabalhador padrão. É aquele cara que trabalha, o dinheiro que ele ganha, ele vive aquele mês, acabou o mês, ele precisa de outro salário. A escola é assim, pelo menos eu trabalhei em muita escola assim. Então, o Gustavo nasceu pequeno, depois cresceu, mas o diretor fica com aquele, o dono da escola fica com aquele negócio de, Então poxa, eu não quero outra coisa que mude como que eu penso na educação, né? Não foi uma aquisição, tipo, entrou a Alura, sai todo mundo da FIAP. Não, foi uma aquisição parcial e aí a gente junta as forças dos times e para trabalhar junto. Legal. Então agora fica óbvio que tem como a gente ir passando esse awareness pra gente criar esse ecossistema grande. Talvez falte um nome pra gente explicar, né? Que tem a Alura, a PM3, tem a Casa do Código, tem a FIAP. Vocês têm alguma ideia de juntar... Se não puder falar, tudo bem. Vai existir um nome... Tipo, algum outro nome grego ou algum outro nome em latim? A gente tá procurando como explicar. A gente tá procurando como explicar e contar essa história. Porque muita gente conhece um, não conhece o outro. E quem sabe um dia depois a gente pode ter algo para trabalho, para o que for, para ajudar as pessoas. Dá para aumentar, mas sempre respeitando as marcas, especialmente na parte de didática e educação, respeitando o que cada um criou, porque é diferente. Aquilo que eu falei, né? Nunca vai existir uma única grande faculdade, uma única grande escola. Sim. Então, mesmo dentro de um grupo educacional, a gente quer que especialmente professores e professoras, possam pensar e ter o seu jeito diferente. Óbvio, dentro de uma linha. Tem que ter o DNA. O DNA é esse. Segue essa linha aqui, mas pode pirar um pouquinho. Isso. Eu acho que vocês são muito assim. A Alura acho que é muito assim. Precisa ser um pouco assim. Precisa ser um pouco assim. Eu também penso muito nesse tipo de coisa. Mas ideias, a linha é essa. Você não pode andar muito pra lá, não pode andar muito pra cá, mas dá pra dar uma pirada. Dá, exato. Acho que não dá pra dar aula falando palavrão, chamando o aluno de aí, cuzão, mas dá pra você falar assim, e aí, gafanhotão, e aí, E tem gente que é super séria não também. Não vai ser... Vários. Eu não... Já te contei isso no almoço. Eu dei palestra numa faculdade, o coordenador veio e falou assim... Os alunos falaram assim, o coordenador tal não gosta de você. Falei, tudo bem, finalmente uma pessoa sensata no mundo. O cara veio e falou assim, não é que eu não gosto de você. É que você fala... Juro, a cara foi essa. Por favor, corta pra mim. É que você fala de um jeito muito popularesco. Universidade não pode ser assim. Educação tem que ser formal, tem que ser séria. Cara, desculpa aí, maluco. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou carioca, eu vou te chamar de meu irmão. E é isso que vai... pra mim, não funciona do jeito popularesco. Pra mim, funciona mais assim. Eu tô falando mais perto. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Continuo com a sua, eu continuo com a minha. Eu acho que a universidade precisa ser plural. Eu tive professor que ia de terno e gravata e que dava uma aula de didática incrível. E tive o pessoal que ia de chinelo e sentava lá e batia papo. Né? E também foi muito boa. E com isso você percebia que dava pra você seguir caminhos diferentes. Plural é a palavra. Que hoje, né? Então, essa questão da diversidade chega aqui, sabe? A gente precisa de entender as pessoas, especialmente as minorias e minorizados que não tinham privilégio, para entender e dar essa representatividade do plural. Porque isso também inspira a gente saber que tudo isso que é com o plural diferente. Você atende um pouquinho cada um. Você não forma uma coisa fechadona, né? Aquele cara que você falou, a mente fechada aqui, não posso olhar pra lá, não posso olhar pra lá. Eu acho isso educacionalmente muito danoso, né? Tem gente que me chama, Paulo, por que você vai lá dar palestra na Rocinha? Tem lugares que me chamam aí super... hypados que eu nem vou, né? Falo, porque eu preciso aprender. Sim. Eu preciso aprender. Eu preciso entender as pessoas. Eu não vivo aquilo lá. Eu preciso saber quem vive o que é. E eu vou aprender, né? As pessoas acham que não, né? Que as pessoas querem... Não, eu sou superior. Eu tô aqui. Não. É uma loucura. Mas isso é coisa da gente. Professor mesmo. Professor tem que ter isso. Se não tem, não é professor... Quer dizer, não posso ficar cagando regra também. Mas né? eu acho que é complexo. E ainda sobre futuro, mas não de negócios, não de Alura, não de FIAP, eu já vi vocês falando em alguns cortes, acho que foi lá no Serjão, um beijo, Serjão, eu conheci um homem maravilhoso.
só um parênteses, o Sérgio me entregou um prêmio, que tá atrás de você, inclusive. E ele falou assim, quando ele me entregou, eu falei, cara, parabéns pelo teu trabalho. Ele, por que isso, gafanhoto? Eu falei, tu me conhece? Ele, cara, eu fiz uma especialização em ciência de dados agora. Você me ensinou Python. Eu falei, puta, Sérgio, que maravilha. Um beijo, Sérgio. Você é um cara especial, cara. Ele é... Pessoas que transformam a educação em algo especial pra mim na minha vida. O Sérgio... Na minha vida, na internet. Sérgio e o Iberê Tenório, cara. Pra mim, esses caras são professores natos. O Sérgio se especializou pra ser professor. Ele é um professor mesmo. O Iberê é um professor sem saber o que é. Né? São professores que são nerds, né? E aí, assim, eu já vi você falando, acho que foi o corte lá no Sérgio, inteligência artificial. Tem um monte de gente que me... internet me pergunta, eu vou parar de... Eu não vou estudar programação agora porque a internet... A inteligência artificial vai tirar... não vai precisar ter programador mais no mundo. E eu vi um corte seu, não sei se você vai lembrar qual é. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Inteligência artificial vai acabar com a nossa carreira? Vai acabar com o nosso trabalho? Eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial? Acho que essa... Assim, vai haver um shift, uma mudança no mercado de trabalho grande em um curto, médio prazo. Essa é a minha visão. Acho difícil ser diferente disso. Quais são os empregos que vão sofrer bastante, quais que vão nascer? Isso ainda tem muita gente... falando também, porque existe até o espaço em direito e medicina. Sim. Mas que vai ser, de alguma forma, o pessoal vai... A gente substitui nosso médico pelo Google. Imagina ainda minha mulher teve cólica, ela tava com gases e falou que era descolamento de placenta, porque ela foi procurar no Google. A médica falou, não, cara, esquece o Google. Mas é isso, a gente troca. Exato. Então tem isso e tem... né? Tem vários pontos que estão surgindo aí. A minha visão é que se você não entender como usar, aí você pode perder seu emprego, com certeza. Você não assim como quem ficou na máquina datilografar e ficou deixando o computador esperou por 10 anos. Modinha. Uma coisa que eu vi em vocês, que eu achei bacana, que é tipo assim, você cria Kaelon. E normalmente o que as empresas fazem? Tentam ficar reforçando aquela principal marca. Quando na verdade ela devia fazer o que vocês conseguiram. Que é tipo, eu vou criar um produto que vai passar o produto que eu tinha, né? E muitas vezes acontece, e já aconteceu em discussões minhas com a Hostnet, a gente vai criar... Não, mas esse produto é muito melhor do que o produto que a gente tem hoje e vai canibalizar. Mas se eu não fizer isso, a chance de um concorrente fazer... É o Innovator's Dilemma. Então, assim, é isso aí. Né? Eu acho maneiríssimo isso. Tipo, mas não foi. A gente lutou contra, a gente também resistia. Né? Vamos fazer online, não. Mas tem que fazer, né? Chega uma hora que. Não vamos usar inteligência artificial, não, hein? Eu lembro o Flávio Augusto, num evento que eu fui na Powerhouse, em que ele falou, tipo assim, não, inglês você não pode estudar online. Você tem que fazer inglês presencial, porque ele só tinha o presencial. Ele tava resistindo, agora, todo mundo resiste. Um baita empreendedor de mão cheia. 2 anos depois ele criou o digital e veio a pandemia. Se ele não tivesse o digital... Tava ferrado. Lá. Então, na verdade, é o seguinte, é muito de você sair dessa caixinha, né? Quando você sai da caixinha, vou aqui na... Como é que é o nome da favela que você vai agora? Na Rocinha. Vou na Rocinha agora. Tipo, tem que sair dessa caixinha, né? E é difícil. As pessoas ficam acomodadas num lugarzinho em que eu já fui muito mais acomodado. Hoje eu tenho mais essa mente aberta aí pra poder... Mas acho maneiríssimo a história. Eu gosto muito... Eu ouvi você falando isso. Falando assim, você não vai perder o emprego pra uma IA. Você vai perder o emprego pra alguém que sabe usar IA. Essa frase não é minha, do Scott Galloway. Só pra dar... Eu copio essa frase dele, só pra dar crédito. Mas você citou, desculpa. Eu lembrei agora, você falando, eu lembrei. Isso. É isso, você não vai perder emprego para uma IA, você vai perder emprego para quem não se especializou, não aprendeu a usar a ferramenta. Quem ficou... Ficou para trás. Acho que isso vai acontecer. Óbvio que também vai ter algum shift aí grande de reacomodação. Sim. Mas isso não faz com que você desista. Não, pronto, larguei tudo porque agora a IA tá crescendo e eu não vou ter mais lugar. A programação... A tarefa complexa, o prompt complexo, as pessoas não sabem o que querem, o cliente não sabe, você precisa conversar e pegar e anotar e mostrar. É isso que você quer? Não é pra cá. A gente não sabe pedir pra pessoas, tu vai saber pedir pra máquina? A máquina é burra, pô. É simples assim. Você, ser humano, se você tiver 1000 devs incríveis, você não consegue resolver o problema do cliente? Entender, porque você não entende, as pessoas não se entendem. Como que você não consegue capturar? Como que agora... Tu vai deixar uma máquina que tu dá um comando, esqueceu uma vírgula no meio, ela fala assim, não é assim, tipo, você não quis botar uma vírgula aqui? Ela fala assim, quê? Não entendi. A máquina é burra, a gente é que dá inteligência pra ela. Então, tu acha que tu não sabe pedir pra uma pessoa, vai saber pedir pra uma máquina? É por aí. Então, é isso, as pessoas entram num desespero, numa catarse maluca, mas é só deixar o tempo passar
continuar retinho, vai se preparar, faz que nem o Paulo. O Paulo levou a vida se preparando pra algo que ele não sabia o que era. Tô mentindo? É isso. Você isso só quis estar preparado. Acho que pra fazer algo legal e ter um trabalho legal. Você queria ser professor. O que o professor tem que fazer? Se preparar. Aí, virei professor, continuei me preparando, porque é a nossa vida. Eu também sou assim. Eu me preparei a vida inteira. O que eu tinha na minha cabeça? Eu vou morrer dentro de uma sala de aula. Não morrer, não literalmente, tá? Eu vou morrer dando aula. Se Deus quiser, eu vou morrer dando aula, mas não dentro de uma sala de aula. Mudei a minha ideia, mas eu tava pronto. Eu não foi uma mudança que agora eu vou começar. Não. Eu já tava me preparando lá de trás. Você tava explorando o podcast, você tava explorando Sim. o CD, o download lá no servidor que não aguentou, que depois foi no Rosnet. Você já tava se preparando também, mesmo sem saber exatamente, porque um dia eu vou ser um youtuber. É bizarro. Isso é muito bonito. Paulo, queria agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Você, assim, é um cara que eu já converso há muito tempo. A gente tem uma janela de espaço sem se falar, mas eu tô sempre acompanhando o teu trabalho, você pode ter certeza. E eu tenho certeza que o meu trabalho já te impactou, já chegou a você de algum momento, de algum jeito. Eu hoje percebo isso no momento que enquanto o Sergião, ele me conhece, eu tô no meio da pandemia, chegou uma mensagem do Celso Portiolli dizendo que tá aprendendo Python. Eu falei, cara, não tem parede, não tem muro. Eu queria muito agradecer a tua presença, porque você é um cara que eu respeito muito, tanto no mundo do empreendedorismo quanto no mundo da educação. Valeu mesmo. Obrigado, Guanabara. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Pela história. E antes de terminar, a gente tem o procedimento padrão. Eu nem te avisei, eu nem te preparei pra isso, esqueci. Primeira coisa, eu queria que você falasse uma palavra pra pessoa botar no comentário aqui, porque quem chegou aqui é herói. Já passou mais de hora aqui. Comunidade. Comunidade. Então pode botar comunidade aqui embaixo. Outra coisa, de 1 a 3 pessoas que se você queira, que pode sentar aí. Eu já te avisei isso. Possa sentar aí e trocar experiência, que você acha que tem uma história legal pra contar, experiências legais pra trocar. Eu acho que a Roberta Arcoverde, que é co-host lá da Stack Overflow, que tem uma carreira de 10 anos numa empresa incrível e que cresceu lá e que tem mestrado. Stack Overflow não é pouca coisa não, né? E é uma pessoa assim, culta, inteligente, com um histórico muito interessante e inspiradora. Acho que é já tá muito convidada. legal. O Paulo já vai fazer a ponte aqui. O dia que ela... E a gente tá quase aqui no podcast, um masculino e um feminino aqui, né? Muito bom. A gente tá conseguindo. O Cauê foi olhar um comentário essa semana, porque eu não olho muito. Vocês tinham que chamar mulheres pra comentar. Cara, olha a playlist, cara. Tá quase um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Bom. As pessoas não... a gente tá foi tentando. Naturalmente, não foi tipo, força aí pra... Não. Para as nossas filhas poderem assistir e se inspirar. Só daqui carreiras. já temos aqui 5 meninas. A Aninha, filha do Cauê. Olá. Assistiu um podcast aqui. Já tava vendo, já tava fazendo Python básico. O Cauê já levou ela aqui na loja da Apple, que é aqui do lado, que tem aula de programação com o Sérgio, meu querido amigo. É isso, tá no caminho. Mas tudo na diversão, tá, pessoal? Ela tá preparando nada forçado. Brincadeira. Bem importante. É só brincadeira, tipo, não, e nada forçado. Exploração do pensamento. Ela quis. Eu postei, eu fazendo uma aula... E ela chegou pro Cauê, o que é isso que o Guanabara tá fazendo? Eu também quero. E porque o pessoal pode achar, o Cauê é um psicopata, tá botando a filha de 10 anos pra não. É só brincadeira. Tá nascendo uma coisa bonita. A Aninha eu sou fã da Aninha, da Rebeca também. Senão ela fica com ciúme, mas ela é braba. Então, ela, primeira indicação. O outro seria o Mário Souto, que tem um canal que chama Dev Soutinho. Ele também tem um histórico. Ele vem de escola pública, ele vem da Zona Leste, os pais vêm de fora de São Paulo. Bem ativo na comunidade também. Bem ativo na comunidade, sempre muito estudioso, muito explorador. Legal. E hoje, né? Comunicativo pra cacete. Uma carreira desses bancos grandes. Legal. Então, acho que ele também, pessoas vão reconhecer. Ele não teve os privilégios que eu tive. Acho que também as pessoas vão reconhecer. Soutinho, tamo aí junto também. Tem mais alguém ou já... E o último é o que as pessoas também costumam colocar com a gente também mas não é polêmico, etc., que é o Fábio Akita. Eu acho que o Akita, acho que também demonstra a gente como professor, né, quando a gente fala que a gente conversa com pessoas que têm ideias necessariamente não as mesmas que a gente em questões... Você não precisa concordar 100% com tudo que a pessoa faz. E é exatamente o que o Akita fala nos vídeos dele, né? Ele fala, olha, vai pensar por você mesmo. O que eu tô falando, eu tô dando a minha opinião de tecnologia, do estudo e tal. Você que tem que ir no final... Você que toma a última decisão da sua vida, né? Você não precisa fazer Ctrl-C, Ctrl-V numa pessoa. Você pode pegar experiências. Exatamente. É isso aí que a gente tá fazendo aqui, né?
Exatamente. E o Akita também, uma observação e um comentário, e uma curiosidade, o Akita também gravou podcast na mesma época que vocês gravaram. Olha só. Eu gravei com o Akita não no mesmo ano, mas no mesmo evento, só que em outra cidade. A gente falou sobre Rails. Então também não tem mais disponível, mas tem um podcast que eu conversei com a Akita. E a gente pergunta aqui qual seria o seu superpoder, aquilo que você consegue fazer sem pensar duas vezes. Tá com problema, tá sem problema, tá com sono, tá cansado, algo que você consiga fazer e que você considera um superpoder que você tem. Acho que eu consigo sempre refletir, receber uma mensagem e parar pra pensar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu fiz certo? Será que eu devo fazer diferente? Quando alguém me aponta, alguém me questiona, eu sempre recebo o questionamento. Eu sempre recebo muito bem, mas olha, Paulo, acho que isso aqui não foi legal, acho que isso aqui tem que ser diferente, isso aqui tem que ser, isso aqui você ofendeu tal pessoa, isso aqui você falou de um jeito que não foi tão interessante. Eu tô sempre... sobre, né? Eu sempre reflito sobre as minhas ações. Não, por inteligência emocional. Eu sempre vou parar pra... Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu diria... É o espírito de comunidade, isso. É o espírito de Qual palavra comunidade. que você escolheu? Comunidade. Filho de professor, cara. Se eu Filho quero... de professor tem um privilégio do caraca, né? Tem. Porra, filho de professor é muito tem privilégio. Porque o cara tá obrigado a ouvir na sala de aula, a ficar de fora, ele vê um monte de alunos passando, aprende pra caraca com os alunos, e depois ele vai aplicar isso no filho, cara. Isso Porque você percebe que a gente tá tendo aqui uma troca. Sim. Se você vai... Eu tô pegando coisas que vocês estão falando pra mim. Vocês estão me entrevistando de alguma forma. Sim, eu tô pegando... todo podcast é assim, né? Eu tô pegando algo pra mim. Eu preciso estar aberto. Né? Você precisa estar aberto pra receber. A partir do momento, ainda mais em posição de liderança, que você acha que você é o chefe, você... É pior do que saber tudo. É você saber... E você achar que você está certo sempre. Quando né? você decide que a sua palavra é a última e é o que tem que ser executado, é muito triste. É muito triste que eu digo é o fator Elon Musk, né? Que eu não entendo hoje em dia porque que... Tudo bem, ele tem um sucesso, é bilionário, é um gênio, mas a troco de você apostar que você sempre está 100% certo em tudo e não ouvir o... Complicado. Né? Tô usando o estereótipo do que a gente ouve do Elon Musk com os diretores, que é verdade. né? Não sei exatamente, mas dado esse estereótipo, considerando que é assim, que é uma Que é como as decisão pessoas estão monocrática, dizendo, né? absoluta, aquele absolutismo forte, eu preciso de um feedback, eu ouço estagiário, as pessoas, às vezes, entra diretor novo na empresa que vem de outros e fala, poxa, Paulo, que legal aqui, né, que você ouve, né, eu falo, pô, mas eu tô te contratando com esse salário de diretoria, vindo lá dessas Big Tech, você quer que eu vou te dar ordem? Eu não sei o que você tem que fazer, eu tenho que te ouvir para saber o que a gente vai fazer aqui, eu contratei por causa disso, né? Que bom. Então, esse é um ótimo superpoder para se ter. Bom. Muito bom. Então é isso, meu querido, minha querida. Continue acompanhando aí o nosso podcast. Continue acompanhando. A gente sempre vai tentar trazer... A gente vai começar uma temporada onde a gente vai começar a trazer a galera que os outros participantes indicaram. Porque pensa, tá indicando e não tá trazendo ninguém. Eu quero muito trazer pelo menos um de cada uma das pessoas que veio aqui nos primeiros episódios para conversar. Então é isso. Bota a palavra, qual foi? Comunidade, né? Bota a comunidade nos comentários. Obrigado aí pela presença e a gente se vê no próximo Experience Podcast.